Oi, gente, tudo bem? Voltamos então para conversar mais um pouquinho sobre processo civil. Hoje eu vou falar com vocês sobre o artigo 332 do CPC, que regulamenta o Instituto da Improcedência Liminar, tá? Então, é importante a gente lembrar, já de início, que esse artigo é um artigo bem relevante, pessoal, porque ele corresponde a uma possibilidade, ou ele traz algumas possibilidades, né, em que o juiz ele vai julgar improcedente o pedido formulado pelo autor sem citar o réu para essa relação processual. Então a gente sabe que o ato de citação do réu é um ato indispensável nos termos da lei, pelo menos essa é a nossa regra, né? O réu precisa ser citado para compor a relação jurídica processual, enfim. Mas a lei estabelece lá no artigo 332 a possibilidade do juiz julgar improcedente liminarmente o pedido formulado pelo autor sem citar este réu, né? Então, quando o juiz vai poder aplicar a improcedência liminar do artigo 332? Se aquilo que o autor deseja, ele não vai conseguir obter, porque o tribunal já definiu que ele não tem direito com relação àquilo que ele deseja. Ou, de repente, essa definição foi dada por uma súmula do STF, uma súmula do STJ, um julgamento por meio dos nossos recursos repetitivos, envolvendo STJ e STF, de repente uma decisão firmada em incidente de resolução de demanda repetitiva, enfim, gente, aquilo que o autor deseja, ele não vai conseguir obter, ele não vai conseguir levar aquela pretensão para casa porque o tribunal definiu que ele não tem aquele direito. E aí o legislador entendeu assim: ao invés de fazer com que esse processo tramite regularmente, chegue ao final e o juiz julgue improcedente esse pedido do autor, nesse contexto, de antemão, né, envolvendo aí os princípios de economia e efetividade do processo, o juiz já poderia de cara julgar improcedente liminarmente essa pretensão do autor sem citar o réu. Então, como resultado vai ser o mesmo se essa ação se desenrolasse, né, e tivesse um trâmite regular, o juiz ele já de antemão, nesses casos, né, nos termos do artigo 332 e seus incisos, se ele verificar que aquela pretensão do autor, ele não vai conseguir obter êxito com relação a ela pela descrição que a gente colocou aqui, porque já houve uma definição, enfim, com relação ao seu teor, e ele não vai conseguir êxito naquilo que ele está desejando. Essa decisão é uma sentença, importante a gente lembrar. O autor, ele pode apelar dessa sentença, e se ele desejar esse questionamento, ele precisa apelar, porque se ele não apelar, essa decisão vai fazer coisa julgada material, lembrando que improcedência é decisão de mérito. E aí, para ele questionar, é importante que ele apele, né, gente? Essa apelação, de maneira excepcional, o juízo de primeiro grau que recebe a apelação vai poder se retratar, porque a gente sabe que não há retratação por parte do juízo que prolatou aquela sentença como regra geral envolvendo a interposição de uma apelação, mas de maneira excepcional a lei prevê, a lei permite, essa é uma exceção. Então aqui, o juízo que proferiu a sentença, recebendo a apelação, porque o recurso de apelação é encaminhado a este juízo de primeiro grau, né? Ele vai poder se retratar, e aí se ele se retratar, a ação retoma o seu curso normalmente e o réu é citado para o trâmite desta ação que vai seguir dali em diante. Se eventualmente o juízo que prolatou essa sentença não se retratar, estabelece a lei que o réu vai ser citado para responder ao recurso de apelação que foi interposto, e aí esse processo é encaminhado ao tribunal. Se o tribunal der provimento ao recurso de apelação, gente, se ele reformar essa decisão prolatada pelo juízo de primeiro grau, a ação retoma o seu curso, mas pelo fato do réu já ter sido citado para essa ação, ele não vai ser mais citado para essa ação que vai continuar tramitando.
ele vai ser meramente intimado para essa ação que vai se desenrolar daí para frente, tá? Aí você pode questionar, mas ele foi citado para o recurso e não para a ação. Nada disso. Quando a gente propõe uma ação, elaboramos uma inicial e distribuímos essa petição inicial em juízo, a nossa ação tem início. E ela vai. Né? Quando a gente interpõe algum recurso envolvendo uma determinada decisão prolatada, a gente está atuando nessa mesma relação processual. Podemos estar em outro grau de jurisdição, não importa. Mas a gente está sequenciando aquela ação, aquela relação que teve início no momento em que a petição inicial do autor foi apresentada em juízo. Então, o réu não foi citado para o recurso, ele foi citado para aquela relação jurídica processual. Para responder ao recurso, ok, mas estamos falando de uma mesma relação processual. A ação termina, a relação processual termina quando a decisão transita em julgado. E quando a gente está recorrendo, a gente está impedindo o trânsito em julgado de uma determinada decisão. E aí, então, havendo o provimento desse recurso, nesse sentido, a ação vai retomar o seu curso normalmente e o nosso réu vai ser intimado dela. Tudo bem, gente? É importante a gente lembrar também que há um parágrafo no artigo 332 estabelecendo expressamente que o juiz também pode julgar improcedente o pedido do autor de maneira liminar, inicialmente sem citar o réu, para reconhecer a prescrição e a decadência. Então, o autor promoveu uma ação. O juiz detectou a prescrição, por exemplo, com relação àquela ação que ele está promovendo, ele já pode, nesse momento, julgar improcedente o pedido do autor, reconhecendo a prescrição. A gente sabe que prescrição e decadência, né, o juiz pode reconhecer de ofício, são matérias em que ele pode analisar de ofício, então ele pode, nesse contexto, já reconhecer, já definir ali pela improcedência deste pedido, sem mesmo citar o réu. Importante a gente lembrar, gente, que se a prescrição ou a decadência for reconhecida ao longo da relação, aí nos termos do artigo 487, parágrafo único do CPC, a prescrição e a decadência, elas podem ser reconhecidas ao longo da relação, porém aí a gente o juiz vai ter que abrir um contraditório para que a parte possa se manifestar com relação a essa questão. Aí nós vamos aplicar a regrinha geral lá do artigo 10 do CPC, que estabelece que antes do juiz prolatar qualquer decisão que prejudique a parte, enfim, ele tem que ouvir, né? Se ele reconhece aquilo de ofício, ele precisa ouvir as partes nesse contexto. Se ele reconhece antes de decidir, se ele reconhece uma questão apontada por uma parte, antes de decidir, ele precisa ouvir a outra. Essa é a regra com relação ao contraditório que vem estabelecida ali no artigo 10 do CPC, né? Existem algumas exceções, como quase tudo no direito, mas esse artigo 10 é bem interessante. Mas se o juiz já detectar de cara prescrição e decadência assim que a ação é proposta, ele já pode aplicar o artigo 332 aí, julgando liminarmente improcedente o pedido formulado pelo autor. Tudo bem, gente? Acabei me alongando um pouquinho, mas é isso aí, um artigo bastante interessante e acho que valeu o tempo aí que a gente, né, falou um pouquinho mais aí. Espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só. Um grande beijo e até semana que vem.